Olá! Hoje iniciamos mais um episódio do programa O Advogado Responde, da TV Cresce, canal 8. Este programa tem por objetivo o esclarecimento das dúvidas dos nossos colegas corretores de imóveis. Inscreva-se no canal esse que é dedicado aos corretores de imóveis de todo o Brasil. Curtam, compartilhem e deixem suas perguntas nos comentários. Meu nome é Júlio Della Moura, eu sou advogado, especialista em direito imobiliário e hoje eu respondo a pergunta do nosso colega corretor de imóveis, André. A pergunta é a seguinte: o inquilino é obrigado a consentir a realização de reparos urgentes no imóvel? Muito bem, a resposta é a seguinte: o inquilino é sim obrigado a consentir reparos considerados urgentes, aqueles reparos que são de obrigação do locador fazer, né, e são considerados urgentes. O inquilino é obrigado a consentir a realização desses reparos. Porém, como a gente bem diz frequentemente, a lei do inquilinato ela protege o inquilino, ela resguarda o direito do locador, né, como, por exemplo, o direito de realizar esses reparos urgentes, mesmo na permanência da locação, mas protege o inquilino também de abusos ou de situações que não estejam adequadas à finalidade da locação, né? Então, a lei estabelece que o inquilino é obrigado a consentir os reparos urgentes que sejam de obrigação do locador realizar e, passados 10 dias, o inquilino pode exigir um abatimento proporcional no preço do aluguel, ok? Para o período após 10 dias, enquanto durar a obra. Esse valor, a lei não estabelece em que proporção isso deve chegar às partes. Então, o locador e o locatário têm que sentar nesse momento e equacionar uma redução que seja proporcional à funcionalidade do imóvel que está sendo prejudicada com aquela obra, com aquela reforma, com aquele reparo. E a lei também diz que, se esses reparos durar 30 dias, então o inquilino pode, a partir do 11º dia, rescindir a locação, opcionalmente, é uma opção dele, rescindir a locação e aí, por óbvio, sem pagar a multa rescisória, ok? Ele tem o direito de rescindir a locação, portanto, não haveria nenhuma penalidade. Então, sintetizando aqui, o inquilino é obrigado a consentir reparos urgentes no imóvel que sejam de obrigação do locador realizar e, se esses reparos durarem mais de 10 dias, o inquilino pode pleitear uma redução proporcional no aluguel, proporcional à funcionalidade do imóvel que foi comprometida com aquela obra, com aquela reforma. E se essa obra durar mais de 30 dias, o inquilino tem a opção de rescindir a locação sem nenhum ônus, sem multa rescisória, ok? Aqui na prática, caros colegas, a gente vê um dificultador tamanho, que se a obra termina em menos de 10 dias, então ótimo, a interferência dessa obra na vida do inquilino foi menor, porque foi só por alguns dias, né? Eu não estou dizendo que não houve interferência, né? Mas foi menor em função do número reduzido de dias. Se passa de 10 dias, então o inquilino pode pleitear para o período a partir do 11º dia essa redução proporcional. Como arbitrar? Como calcular? Como chegar a esse ponto comum? Imagine um imóvel, por exemplo, que a reforma seja no único banheiro que esse imóvel tem. Olha o tamanho da interferência, o tamanho da dificuldade que essa obra trouxe para o inquilino. E se ela durar só 3 dias a mais do que os 10, se ela durar 13 dias, a redução proporcional que ele vai ter é só para os 3 dias a mais, que passou dos 10. Então, aqui é muito difícil estabelecer qual vai ser essa proporcionalidade, qual vai ser um valor razoável de redução do aluguel para esse inquilino em função da funcionalidade do imóvel que foi prejudicada, né? Pode ser calculada, por exemplo, por quantidade de cômodos, e aí aqueles que estão inutilizados com a reforma, então, passa a ter essa representação no aluguel e reduz dessa forma. Mas vai ter que chegar num consenso locador e locatário para estabelecer esse valor, porque nem vai valer a pena ir à justiça para arbitrar esse valor de redução de aluguel por alguns dias, porque se passar de 30 dias, o inquilino pode rescindir sem multa. Então, incomodado muito, ele estará depois de 20 dias, depois de 30 dias de reparos,
que ele só estaria recebendo um abatimento proporcional nos últimos 20. Então, sem perspectiva de terminar logo essa obra, o inquilino com certeza vai rescindir a locação sem ter que pagar multa. Mas fica aí essa dificuldade para vocês, corretores de imóveis, administradores de locação, lidar nos casos de reformas urgentes no imóvel que durem mais de 10 dias, que é onde vocês vão ter que fazer essa composição dessa redução proporcional no valor do aluguel. Quero trazer aqui também, de uma forma complementar à resposta à pergunta, que a gente não pode confundir a necessidade de reparos urgentes, que é o que prevê o artigo 26, que diz que o inquilino é obrigado a consentir, né, com a falta de condições do imóvel para a finalidade a que se destina. Então, vamos pensar assim, aqueles defeitos, aqueles vícios, aqueles problemas no imóvel, que é de responsabilidade do locador, que afetam a estrutura do imóvel e que já se poderia ter conhecimento antes da locação ou antes do problema acontecer, esses são classificados ou caracterizados como falta de condições do imóvel para a habitação, no caso de um imóvel residencial. Ou, para que a minha explicação se enquadre em qualquer tipo de imóvel, falta de condições para atingir a finalidade a que o imóvel se destina, ok? Nessa locação. E aí, então, nesse caso de falta de condições do imóvel, o inquilino pode, sim, pleitear uma redução muito mais significativa imediatamente a partir da necessidade do reparo, ou ele pode, se esse dano for tal que comprometa significativamente a locação e justifique a rescisão do contrato, ele pode pleitear, inclusive, a rescisão do contrato por culpa do locador, por faltar ao imóvel condição de habitação ou condição de uso para a finalidade a que se destina. Então, não confundir a necessidade de reparo urgente do artigo 26, a que o inquilino é obrigado a consentir, com a falta de condições de uso do imóvel, né, por vícios, defeitos, que gere também a necessidade de reparos urgentes, mas que já poderiam ser conhecidos, são classificados ou caracterizados como falta de condição de uso do imóvel. Ok? E assim eu concluo a resposta à pergunta feita pelo nosso colega corretor de imóveis, André. Compartilhem, se inscrevam no canal, curtam e deixem suas perguntas nos comentários para que possamos respondê-las nos próximos episódios.